Oba, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou de preto, de camisa de botão. Me chamo Matheus Fernandes. Aqui ao meu lado, na palheta do Dom Pode. Como é de costume, né? Como é de costume. exatamente. Jovem Júnior, estou aqui, eu e meu amigo Matheus, no seu bom e velho Black, para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. É, meu povo. Agora, só aquele lembrete básico que já é comum da minha pessoa. Você já se inscreveu nesse canal? Você já compartilhou no grupo da família, no grupo dos amigos, da faculdade? Fez aquele grupo com 256 pessoas, que é o máximo que cabe, saiu do grupo depois de ter colocado o episódio? Rocha. Se não fez isso, é o seu dia, né? Compartilhe. Deixe seu comentário aí. Tanto que eu esperei esse dia, né? Vascaínos ou não, ou piada besta. Mas ela é uma piada sagaz, é uma piada para poucos. Exato, É, exato. É né? só uma geração Só- muito raiz vai conseguir pegar. Exato, mas quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Edmundo Araújo. Salva de palmas! Aí sim. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Bem-vindo, Edmundo. Muitíssimo obrigado. Tamo junto. Edmundo, minha gente. Edmundo, não o jogador aí, ex-jogador, não sei nem se ele é vivo. E nem o X9 das Crônicas de Nárnia, Exatamente. dizendo ele que essas são as duas piadas que todo mundo faz, então... Todos, é clássico. Exato, inclusive fica aí, ó, tarefa de casa. Pesquisar sobre a vida do santo Edmundo, né? Tem Graças a Deus. um existe santo esse por nome Edmundo aí, E que estamos crie novas sabendo hoje. piadas também. Exato, né? Melhor, hein? Porque foi o melhor que a gente conseguiu É. já estava saturado aí na vida do Edmundo. Acabamos de descobrir que Minha gente, Edmundo, que é seminarista do 4º ano de teologia da Diocese de Parnaíba, é isso? Isso, E é coordenador dos seminaristas da Diocese de Parnaíba. isso, dos maiores. Muito É isso, meu amigo, dos maiores. Então, Aí sim, aí sim. tem nível de altura. Pelo amor de É que tem Deus. os propedeutas que estão Ah, aí. Lá já é outros coordenadores. E como não é novidade, Edmundo, o nosso papo aqui sempre começa, como bons fuxiqueiros, na raiz da vida do nosso convidado, né? Dessa relação com Deus. Como é que começa a história do Edmundo com Deus? Olha, a história do Edmundo. Na infância, né? Tudo começa lá. Sou do interior, da roça mesmo, zona rural, Massa. de uma cidadezinha. Certamente vocês conhecem, porque é uma cidade bem conhecida. São João da Fronteira. Ah, Não. Não, já ouvi falar. Mas pelo pra não me menos deixar isso. Já ouvi constrangido. falar. Graças a Deus. Então, sou do interior, da roça interior, a creio que 23 quilômetros da cidade. Sou de uma família de 12 irmãos. Caraca, que Uau. bênção, que bênção. 6 homens e 6 mulheres. Sério? Muito bom. Muito... Negócio tão organizado. O negócio lá é metódico, né? É sistemático. sistemático. Gostei. Inclusive, é um interior pequenino. 2 famílias hoje só nesse Sério? interior. É sério, cara. Minha mãe, minha tia, meu tio, meu pai. 2 irmãos que se casaram com 2 irmãs. São os únicos que moram nesse interior. Caramba. E é tão interessante que minha mãe ainda combinava com minha tia pra ter os filhos, né? Minha mãe pra ir, Minha tia parou acho que no 8. Minha mãe continuou, chegou pra até ir o 12. promovendo o Ah, mas clã. tudo faz sentido. Eu tinha que crescer esse lugar. Pelo amor de Deus. Mas é sobrevivência, né? interessante Isso, porque as idades são próximas, né? Sim, Eu sim. e com meus primos, então todos tinham ali uma pareazinha. Até Caraca, mesmo que pra massa. facilitar nas brincadeiras. É etc. verdade, Sim. é verdade. Mas então, minha vida de fé, de oração começou lá, né? Desde a catequese, na infância. E foi lá também, eu costumo acreditar que também na infância, na catequese, que eu senti os primeiros sinais vocacionais, né? Então, quando eu entrei mesmo nos grupos específicos da paróquia, coroinhas, né? Isso Sim, é clássico, né? O grupo de coroinhas, catequese. Eu já tinha dentro de mim ali um sinalzinho desse chamado Tu vocacional. tinha quantos anos aí? Olha, quando eu começava a dizer que eu queria ser padre, quando eu comecei, eu acho que eu tinha o quê? 8 anos por aí. Caraca, que Eu não sabia nem o que era um padre. Até mesmo porque, devido à localização do lugar, as nossas missas eram o quê? Talvez, no máximo, 2 vezes ao ano. Geralmente com... Geralmente na padroeira, né? Na festa da Sim. padroeira, Nossa Ah, Senhora sim. da Saúde. Embora o lugar, a comunidade seja Santo Hilário.
Eu nem sabia que era um santo depois que eu fui saber isso. Caraca. A gente tá É, acostumado com o nome do lugar, mas Sim. a padroeira é Nossa Senhora da Saúde. E começou assim, na catequese. Eu costumo acreditar que minha vocação ela foi despertada por uma leiga. Não foi vendo um sacerdote, um padre, até mesmo porque o contato era pouco, né? Sim, Mas foi por uma leiga que é minha avó. Minha avó, uma mulher guerreira que catequizou meus irmãos, quase todos, né? Depois ela saiu, foi morar na cidade. Mas começou assim na catequese. Antes mesmo de eu fazer a primeira Eucaristia, inclusive tem umas fotos raras aqui. Caramba. Que no meio lá dos grupos, formações de catequese, tava lá eu no meio, dormindo a maior parte do tempo. Não, mas ia. De alguma Pequenininho, maneira assim. tendo contato. Sim, e começou assim. Antes de fazer minha primeira Eucaristia, eu já ajudava minha avó em alguma coisa ali na catequese. Já sentia isso. E eu dizia que queria ser padre. Embora que eu não sabia o que era padre. Vi um padre, talvez quase uma vez ao ano. Ele é um vestido de branco. Terminou a missa, ele ficava lá na minha avó, mas depois ia embora, né? Contato com ele era pouquíssimo. Mas começou assim. Depois, vem aquela fase de adolescência. Tive que sair da casa dos meus pais para estudar, terminar o ensino médio na cidade. Chegando no ensino médio, já vem aquela vontade de seguir uma vida profissional, Sim. estudar, faculdade. Então, aquele desejo de ser padre ficou... Não sumiu, não apagou, mas ficou quietinho lá dentro. Sim. Diminuto. Diminuiu. E aí, quando chegou no terceiro ano, aí vem toda aquela enxurrada de dúvidas, inquietações. Então, tinha um amigo que estava fazendo os retiros vocacionais na diocese, Sim. que já havia me convidado algumas vezes, mas sempre eu dizia um não ali velado. Mas aí depois, terminei ensino médio em 2015, aceitei para fazer esse retiro vocacional na diocese. Em 2016 fiquei me preparando para isso e em 2017 entrei no seminário. Meu processo assim de discernimento vocacional, de acompanhamento vocacional foi rápido até. Sim. O padre na época me ajudou bastante, né? Me orientou, mas meu acompanhamento vocacional foi muito rápido. Participei só de 2 encontros, no segundo já pedi, escrevi a carta e já entrei no seminário em 2017. Cara, De lá estou até hoje. quando tu entrou no seminário, tu já entrou... Caramba, eu não sei se é isso ou tu já entrou... Cara, eu já comecei aqui a experimentar os primeiros passos acadêmicos, entre aspas, né? Fora da igreja, e experimentei que não é exatamente isso e foi pra lá. Qual foi exatamente a inquietação que te movimentou? Cara, eu preciso entrar no seminário para descobrir o que é isso. Olha, talvez quem passou por isso, não somente quem vai ser padre ou até outra vocação, sente aquela inquietação. O que realmente Deus espera de mim. O que eu sentia, na verdade, é até difícil de traduzir em palavras, porque era um sentimento, uma vontade de fazer alguma coisa que eu tinha certeza que ia além de uma faculdade, de um curso. Então, eu entrei no seminário com essas dúvidas, porque o esquema era isso, lá na Diocese de Parnaíba. A gente faria este primeiro encontro vocacional, depois pediria para fazer um segundo, que neste segundo é que a gente escreveria a carta para o bispo, pedindo para passar 40 dias, que era a quaresma, né, no seminário. Passaria 40 dias, voltava para casa, passava uma semana em casa, depois retornaria. O que me causou mais dor foi tomar essa decisão de participar desses 40 dias, de pedir, escrever ou não, né, essa carta. Eu lembro que no primeiro encontro, porque eu não tive, inclusive, o privilégio de ligar para minha mãe, de falar para minha mãe, eu vou entrar no seminário, porque quando eu fui fazer a primeira vez o encontro vocacional, ela olhou pra mim e disse assim, Edmundo, mas é isso mesmo que tu quer? Eu disse, calma mãe, é só um encontro vocacional. Eu não vou ficar lá ainda não. Já tinha de empurrar, ela já vai. Aí quando foi realmente pra mim entrar no seminário, acabou que quando ela me ligou, não tive nem essa oportunidade de chegar pra ela e dizer, olha mãe, eu tô indo pro seminário. Ela que me ligou e disse assim, e aí, já arrumou as coisas? E aí, vai? Caraca, Aí, tipo assim, massa. né? Foi assim muito rápido. A questão das dúvidas acalmou. É interessante quando a gente toma uma decisão
não diria que acertada, porque isso a gente vai vendo ao tempo, porque tudo depende de Deus. Hoje eu digo que sim, né? Amanhã a Deus pertence. Mas a calma é bom, é tranquilo, a gente sente assim uma paz, né, interior. Embora dizia o meu bispo Dom Juarez, a quem sou muito grato, ele dizia que as dúvidas ela vêm até no último segundo antes da ordenação, né? As dúvidas estão ali. Mas a gente precisa ter uma quase certeza. Ao menos isso a gente precisa ter. Caramba, que massa. É interessante que agora Dom Juarez vem pra cá e aí vocês vão se acompanhando, né? Então, e Edmundo, aí, beleza, tu entra no seminário e aí passa aí por várias etapas e aí depois do 4º ano de teologia, tu decide fazer um TCC sobre pneumatologia joanina. Primeiro, é porque assim, depois que tu explicar vai ficar mais claro, mas eu quando olhei assim, eu disse, eu não sou católico, porque eu não sei nem o que é isso aqui. O cara imagina que é alguma coisa o joanina eu consigo deduzir. De quem é, né? Agora essa... Então, pneumatologia. Explica começando, o que é isso? Olha, primeiro de tudo, eu creio que é bom eu falar. Estou ainda em processo de pesquisa, então quem estiver nos acompanhando... Inclusive, antes dele concluir, eu queria dizer que muito provavelmente as pessoas que estão em casa querem ter, o que tem a ver a galera do Dom Pode estar falando desses assuntos, né? Verdade. E aí é importante lembrar que vocês vão ver algumas coisas aqui bem formativas, né? Tem esse collab aí que graças a Deus que chegou, né? Do seminário com o Dom Pode. A gente ficou muito feliz, de verdade, quando entraram em contato, né? Solicitando para ter essa oportunidade de alguns seminaristas virem aqui e trazer alguns temas mais formativos mesmo, né? Porque no fundo a gente precisa, né? Dessas formações. E já teve gente que chegou para mim, exclusivamente, né? Chegou para mim e disse que ficou muito feliz de ver essa iniciativa, de estar vendo os seminaristas aqui, porque acabava sentindo um pouco dos dons que vocês têm, da riqueza de conhecimento que vocês recebem, que vocês buscam ali dentro do seminário e que muitas vezes fica ali escondido, né? Por falta mesmo de uma luz, de se colocar para jogo mesmo, né? Então, essa oportunidade de vocês estarem aqui no Dom Pode enriquece muito o nosso canal e acredito que a casa de todo mundo que está acompanhando. E agora vamos à pneumatologia, é isso? Que ninguém acende uma lâmpada pra ficar debaixo do alqueire. Inclusive, pra ficar num candelabro. Esses episódios vão me colocar numa zona de conforto maravilhosa. Porque eu não vou falar muita coisa não, porque eu não vou ficar só... Esse é o momento que a gente pode ficar tranquilo de não saber absolutamente nada. Então isso pesa pra mim. É dia de aprender, professor. É isso. Mas eu tô com a cola do catecismo qualquer heresia. É interessante essa oportunidade que vocês estão dando para nós, para o nosso seminário, porque é uma forma também da gente se aproximar com esse público mais digital, né? Sim. E de partilhar um pouco da nossa realidade. O nosso seminário, ele fica quase na zona rural de Teresina, então fisicamente já tem esse distanciamento, né? Embora que as pessoas podem nos visitar, é aberto, viu? Quem quer. São seres humanos. Eles nem morrem. É uma alegria para nós receber as pessoas lá, de conhecer também como é que funciona a nossa rotina. Isso também ajuda as pessoas a compreenderem que um padre, ele não passa, ou melhor, o seminarista não passa ali o dia todo rezando o texto, ou rezando. Tem essa parte também intelectual, né? Acadêmica mesmo. Eu lembro que meu tio, toda vez que eu vou lá visitar meu tio, ele pergunta: e aí, Edmundo, já aprendeu a dizer a missa? Já decorou esse tempo todinho pra decorar a missa? Já aprendeu a dizer a missa? Aí eu digo assim: se o senhor souber que a missa é a última coisa que nós iremos ver. E de fato eu estou no último ano de seminário, 4º ano de teologia, penúltimo período do curso de bacharel em teologia. Sim. E a prática... rezar a missa, dizer a missa, como diz meu tio, é só no último semestre. É só lá no finalzinho que a gente vai ver realmente a prática. Antes de tudo, tem toda a teoria, né? Sim, teoria. Faz sentido. Fundamentos, né? Litúrgico. Mas isso é interessante para as pessoas compreenderem que também tem essa dimensão intelectual. Tem a dimensão espiritual, né? Que é a principal, de certo modo, que nos alimenta. Tem a dimensão humana, né? De convivência, de suportar o outro, suportar tanto no sentido realmente de aguentar, mas também suportar aquilo que diz São Paulo, de ser suposto na vida do outro.
E tem essa dimensão intelectual. Sacerdote hoje, para ser sacerdote hoje no nosso regional, em sua grande maioria, precisa fazer o curso de filosofia, 3 anos, licenciatura em filosofia, 4 anos, melhor dizendo, e depois 4 anos de teologia, o bacharel. Normalmente, como as outras faculdades, um curso reconhecido Sim. pelo MEC. Então, sobre esse tema, isso é interessante porque eu vou começar vendendo logo o peixe do meu instituto da faculdade. A melhor. Porque, certeza. Inclusive, nosso instituto, quando eu falo nosso, não só nosso seminarista, mas é aberto também aos leigos. Sim. Nós somos leigos, né? A quem quiser também. Eu acredito que todo cristão católico deveria ao menos fazer um pequeno curso de extensão sobre teologia, né? Cara, que interessante. A gente vai explorar isso depois. É interessante, porque é necessário. Sim. O ICES, vez por outra, oferece também esses cursos. E, olha, é uma turma enorme. Sempre tem uma turma. Cara, é um dado interessante, porque de incrível. fato eu achava, e isso é uma visão que eu tirei do absolutamente nada, porque não consultei em lugar nenhum. Mas eu tinha a sensação de que, tipo assim, o leigo que ele procurasse ser teólogo, ou, tipo, fazer uma formação em teologia, ele ia ser visto muito como o nariz em pé ali, tipo, não, eu sou teólogo, e a galera fica, tipo, sabe, a galera se acha, bichãozão. Mas é uma área, assim, que de uns tempos pra cá, inclusive, tenho conversado com a Thaís muito sobre isso, né, de, tipo, pensei já mais de uma vez de começar um estudo sobre isso, né, e não sei até onde isso pode agregar numa vocação leiga. Acredito que muito mais vale a pena, talvez. Agora que eu tô ouvindo de um seminarista, né? Inclusive, vamos ficar atento, né? Quando tiver. Exato, cara. Mas é necessário. Aquilo que diz São Pedro, a gente precisa dar razões da nossa fé, da nossa esperança. Sim. Ter as razões e saber explicar também os fundamentos da nossa fé. E isso é necessário. O seminário, o ICESP, ele oferece isso, né? Alguns cursos de extensão. Vezes por outra, ele abre essas inscrições e, graças a Deus, a gente tem um bom número, Que né? legal, graças a Deus, cara. É uma abertura muito bonita que a igreja sempre fez, mas pós-Concílio Vaticano II deu mais essa abertura também para as pessoas, para os leigos também, compreenderem e estudarem. É tão tal que nós temos, se não me engano, a maioria dos nossos professores são leigos, né? Nós temos professores leigos no curso de teologia também. Tem padres, mas tem leigos também no curso de teologia. E no último ano, eu acredito que a maioria dos cursos de licenciatura, bacharel, alguns, tem esse famoso conclusão de curso, né? Que... Eu não tive! O famoso... Eu não tive! Eu tive. Oh, sorte sua. Não tive, não. E tem isso, né? Tem que pesquisar alguma coisa, tem que produzir alguma coisa. Até mesmo porque o padre, de certo modo, é cobrado também nesse sentido, né? Tem que ser doutor na sua área, né? Sim. Primeiramente, ser doutor na sua área, doutor na área bíblica, doutor também em espiritualidade. E foi assim. Mas eu estava falando do meu instituto, né? Fecha esse parênteses enorme, né? Sim. Voltando ao cânone, como diz o meu professor de direito canônico, voltando ao cânone, tem um livro que foi publicado agora por um teólogo local, que é meu professor, Olha só. Frei Miguel, que inclusive lançou um livro agora, segundo livro agora, domingo passado. Já vão subir a hashtag aí, Frei Miguel não pode. Frei Miguel não pode, aí, ó. E ele escreveu esse livro sobre introdução à teologia espiritual. E ele dedicou um capítulo sobre o Espírito Santo. E eu fui dar uma olhada nesse livro e eu achei incrível a primeira frase que ele coloca. Curta, algumas palavras, mas que diz muito. Ele começa falando assim: o grande desconhecido. E aí começa todo o seu texto. O grande desconhecido, ao se referir à pessoa do Espírito Santo. O grande desconhecido. E é uma inquietação minha também, creio que de muitos. O que nós sabemos sobre a pessoa do Espírito Santo? O que nós sabemos? Será que não fica somente na parte, né, afetiva, só na emocional? Né? Intelectual também. Por quê? Porque hoje nós temos muitas produções, livros, artigos, etc., no campo acadêmico sobre
sei lá, a cristologia, sobre a pessoa do Espírito, sim. sobre a pessoa do Filho, né? Sobre o Pai que é misericordioso, muitos temas, muitos livros. Mas sobre o Espírito Santo, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de pesquisar. Nós temos poucos. Quando não, é citado, colocado dentro de um livro, mas é reservado o quê? Algumas páginas só sobre a pessoa do Espírito Santo. Por que falta tanto essa pesquisa mais sistemática sobre a pessoa do Espírito Santo? Isso é um grande risco, né? Porque a gente pode criar uma concepção que é minha, em clausurar um conhecimento meu, né? Sobre a pessoa do Espírito Santo. E a igreja, ela coloca à nossa disposição tantos documentos bons, né? Que fala, que explana a sua doutrina sobre a pessoa, sobre a Trindade, que falta também esse impulso nosso. E quando eu falo nosso, realmente é do modo geral, é de cada um de nós, para entender a nossa fé. Porque nós católicos muitas vezes somos acusados de que não estudamos a Bíblia, não entendemos as razões da nossa fé. Falta esse impulso. E dentro também do campo espiritual, corre esse risco também de uma concepção muitas vezes errônea sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu falo isso porque eu ainda estou em pesquisa, né? Não posso dizer com maestria. Inclusive, se eu falar alguma besteira, vocês cortam aqui. Inclusive, tá aberto os comentários para todas as questões teológicas que vocês quiserem. Qual o risco do meu orientador estar assistindo isso aqui? Aí eu tô Eu vejo assim, muitas vezes na nossa espiritualidade corre o risco da gente tratar a pessoa do Espírito Santo como um anexo. Um exemplo. Quando vamos fazer algum encontro, alguma atividade, alguma formação, tudo bem, lembramos da pessoa do Espírito Santo no início, isso é lindo, né? Vem Espírito Santo iluminar esta atividade que iremos fazer, esta aula que eu vou ministrar agora, mas aí depois parece que o Espírito Santo vem, ilumina e depois volta. Eu coloquei lá de lado. Fiz meu papel. Fez o papel dele e pronto. Parece que é um apresentador. Ele chegou lá, então agora com você. Iluminei aqui, tá, tudo ok. Pode... Luz e ação, né? Isso. Mas aí, é bem mais do que isso. O Espírito Santo não é só esse... Não, ou melhor, não é esse anexo, né? Que só vem... Ele deve ser o autor. Verdadeiramente o autor das nossas ações. Um padre que passou pela minha paróquia, nunca esqueci dessa homilia que ele falou. Muitas vezes podemos tratar Deus como um garoto de recado, no sentido de eu quero isso, eu quero aquilo, pronto, faz isso, faz aquilo. Não me serviu mais, meu Deus, por que Deus não me ajuda? Se esqueceu de mim, etc. Pode acontecer também com a pessoa do Espírito Santo. Ilumina isso, para me acertar isso, né? Mas falta ter este impulso de dizer, olha, o autor dessa ação é o Senhor. O Senhor é o autor desta ação. Está sob as suas responsabilidades. Eu vou entrar aqui somente como um mero instrumento, né? Sim. Mas o protagonista é o Espírito Santo. Sim. E eu queria mencionar aqui, isso não está no meu TCC. Mas isso é interessante, um fato, ou melhor, um exemplo, que é do Papa São João XXIII, o Papa do Concílio Vaticano II. Sim. Que ele nos ensina muito com seu exemplo de vida, verdadeiramente, daquela pessoa que se colocou abaixo da vontade do Espírito Santo, que deixou que ele agisse. São João XXIII, ele foi eleito Papa, acredito que ele tinha 77, se não me engano, já bem idoso, né? Inclusive, algumas pessoas diziam, isso está nas biografias, né, sobre ele, que era escolheram ele somente como um papado de transição, né? Ele tá muito velho, então vamos colocar ele e depois a gente se preocupa, convoca um conclave e vamos colocar um outro, né? O titular, digamos assim. Isso. Né? Já é idoso, né? Algumas pessoas mencionavam isso, inclusive no dia da eleição dele, quando ele foi eleito Papa. Mas São João desde do antigo Israel que a gente percebe que a sabedoria está nos anciãos, né? Esses velhinhos que causam grandes revoluções dentro da igreja, como que está acontecendo com o Papa Francisco, né? Real. Que, inclusive, se não me engano, a idade também era bem próxima. Acho que o Papa Francisco assumiu em 2013 o pontificado com... eu não vou lembrar. 76, se não me engano. Bem próxima a idade. E uma coisa muito interessante, no dia que ele foi
eleito Papa, escolhido para assumir a cátedra de São Pedro, ele escreveu uma frasezinha que eu vou ler aqui, que é para mim não correr o risco de esquecer alguma palavra, né? Para dizer na íntegra, que ele escreveu no seu diário, né? Quando foram olhar, né, o diário dele no dia, no ano de 1958, quando ele foi eleito Papa, ele escreveu o seguinte, abre aspas, inclino a cabeça e curvo os ombros ante o cálice amargo e a paciência da cruz. Inclino a cabeça e curvo os ombros ante o cálice amargo e a paciência da cruz. Fecha aspas. Caraca. São João 23. É muito interessante esse gesto de humildade, de dizer, olha, eu inclino a minha cabeça, meus ombros, eu me coloco inteiramente sob a vontade de Deus, sob a vontade do Espírito Santo. E de fato foi todo o seu breve pontificado. E aí, um certo dia, ele chama alguns cardeais e diz, vamos convocar o concílio. Um senhor de idade, que alguns pensavam que ia passar, só ia segurar ali a barca de São Pedro, mas não. Ele não somente segurou o remo da barca de São Pedro, mas quis avançar pelas águas mais profundas, e bem profundas, né? Bem profundas, de convocar-se um concílio naquela época, embora muito necessário, mas... Tava todo aquele contexto bem pesado. É um movimento bem complexo, assim, pra se fazer. Sim. Inclusive, os cardeais dizem que tomaram um susto. Como assim um concílio? Nessa situação. E ele um concílio. Vamos convocar o concílio. Aí, então, o cardeal olhou para ele e disse, então, neste caso, vamos rezar e pedir que o Espírito Santo nos ajude. E ele disse, não, nós não vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Pelo contrário. Nós é que vamos ajudar o Espírito Santo. Aí, meu Deus, isso é forte. Como assim? Nós ajudando o Espírito Santo? E ele disse, não, porque esse concílio é obra do Espírito Santo. O autor é ele, o condutor é ele. Ele que vai tomar à frente as rédeas, como diz o povo do interior. Ele que vai dizer os caminhos que deveremos entrar. Nós vamos entrar aqui somente como uns instrumentos aí, talvez, ineficazes e fracos, né? Mas a ação é dele. Tudo isso para dizer o quê? Que falta isso. Quando a gente se relaciona com o Espírito Santo. Não é somente aquele ser que fica nas alturas, vem, ilumina e volta. Sim. E é isso que eu estou procurando trabalhar nesse breve texto. Sobre o Espírito, essa pessoa, que é uma pessoa, a gente se esquece disso, né? É uma pessoa que está verdadeiramente aqui, presente do nosso lado. Não é somente uma força abstrata, uma energia, uma emoção de momento, né? Mas é real, é verdadeiro. Eu sinto o exemplo de um seminarista. Não vou falar o nome, porque senão corre o risco de eu dormir fora de casa hoje. Sabemos que é quem tá com a chave, então é só procurar. Só não dormiria fora porque não vai sair hoje. Mas se saísse esse episódio hoje, corria o risco. Mas então, na verdade, ele já saiu do seminário, então ele já é ordenado. Mas todo dia, pela manhã, de manhãzinha, esse seminarista, ele atualizava um status, colocando assim. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Eu já ouvi essa frase. Todos os dias, né? Ele atualizava esses status dele. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Se tiver algum seminarista assistindo... Eu já ouvi essa frase. Eu vou passar o resto do episódio. Eu já ouvi essa frase. Próximo. Alguns riam, né? Era motivo de graça e tudo mais. Mas, inclusive, eu até partilhei com ele. Porque foi bem na época que eu estava começando a discernir o meu tema. Sim. E eu achei isso interessante. E deveria ser essa a nossa oração de todos os dias, de todas as manhãs. Saudar o Espírito Santo e perguntar o que vamos fazer hoje. Porque o condutor será o Espírito, né? Somente eu é que sou um anexo, né? Nas mãos do eu é que sou um anexo nesse caso, né? Eu sou assim. Mas ativou um drive novo aqui. Pegou o drive. Pegou o drive. Mas é real. Eu fiquei imaginando aqui, porque assim, Edmundo, quando foi pra escolher ali o tema, né, do teu TCC, tem um leque de possibilidades. E quando a gente fala de estudar assuntos da nossa fé, tudo é muito rico, né? E aí tu se depara com o tema relacionado ao Espírito Santo, como tu mesmo citou. Não é de fácil acesso, não é tão comum a gente encontrar e tudo, informações. O que te levou, né? Não, eu vou insistir nesse tema e onde é que a gente pode entender, até porque para mim já tá aqui, né? O desejo de buscar mais, né? A necessidade, né?
de buscar um pouco mais. Aonde que tu tem encontrado essas informações? Onde que tem mais informações para que a gente possa buscar? E o que foi que fomentou esse desejo mesmo de... Olha, como eu falei anteriormente, né? Questão de... Nós temos, graças a Deus, nós temos fontes, livros, temos muito material publicado. Só que alguns estão bem velhos, né? São de grandes teólogos, o que falta muito hoje, né? Grandes teólogos. Sim, E eu falo muito que nosso instituto está bem servido, porque temos Graças grandes a Deus. teólogos, graças a Deus, nossa regional. E todos, né, que queiram estudar no nosso instituto. Temos grandes teólogos, doutores na área, que são realmente teólogos, né? Sim, Que a sim. gente pode dizer, teólogo, inclusive, de experiência de vida. Mas ainda falta muito. Sobre a pneumatologia, a disciplina que estuda o Espírito Santo, falta muito. Isso é um fato. Então, só pra gente sublinhar, pneumatologia é... A gente chama de ciência, a ciência sim. que estuda o Espírito Santo. Mas tem a definição do que é pneumatologia? Posso falar isso? Ai, ó, vai a Vou pergunta. responder a sua pergunta quanto às fontes, né? É uma coisa interessante que eu vou encher de exemplos aqui, porque... Por favor. Por que não a gente Espírito vai ajudar a Santologia? materializar. É, Espírito Santologia. Espírito Santologia. Mas Era mais Facilita, didático, né? interessante, um pregador no retiro, ele citou um exemplo, né? Falando um pouco sobre essa questão da falta de pesquisa nessa área. Sim. E ele citou um exemplo que disse que um teólogo começou a investigar, pesquisar sobre a pessoa do Espírito Santo, se aprofundar, bíblica, buscando aí os padres da igreja, que são a nossa base, né, de teologia, os padres da igreja. E ele começou a tirar constatações tão saborosas, alegrias enormes, conhecimentos incríveis, que ele olhou e disse, não, eu não vou pesquisar sobre isso, eu preciso é viver sobre isso. Aí Caramba, afastou um olha pouquinho só. o livro e foi viver aquelas alegrias. Mas claro, isso não significa que nós não podemos tirar algum conhecimento. Deus não se revelou por só um pedacinho. Olha, você só pode compreender isso aqui eu não deixo não. Não é assim, né? Deus se revelou por completo e Ele nos ajuda. O primeiro a querer que conheçamos alguma coisa sobre Ele é Ele próprio. É Ele que se revela. Uhum. As portas quem abre são eles, né? Tudo bem que eu não vou ter capacidade de abstrair tudo. Sim. Não tem como, isso aqui não vai ser nada, né? É real. Tem coisa ainda pela frente, né, pra pesquisar. Mas alguma coisa sim, a gente pode ter esse tipo de compreensão. Mas como foi o porquê que eu Sim. quis entrar nesse tema, né? Foi graças, inclusive, a esse professor, né? Dessa disciplina. Uma coisa muito interessante, que o nosso instituto, eu acredito que ele tem o quê? 20 anos, talvez, uns 20 anos por aí. O melhor instituto. É, o melhor do regional. ICESP, Instituto Sim. Católico de Estudos Superiores do Piauí. É isso. Sim. Então, e sempre foi trabalhado, sempre foi estudado nesse campo acadêmico, sistemático, sobre a pessoa do Espírito Santo. Só que dentro de algumas outras disciplinas, né? Não sei, às vezes dentro da dogmática, dentro da trindade, né? Que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí o próprio Instituto, ele começou a compreender que não. A gente precisa ter uma disciplina própria para trabalhar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Faz Santo. sentido, né? Foi então que veio, e eu acredito que, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que há uns 5 anos, está com 5 anos, que entrou para dentro da grade do curso de bacharel em teologia, a disciplina de pneumatologia, que é realmente sobre a pessoa do Espírito Ah, Santo. cara, que legal. Foi. E graças a Deus legal. que eu sou dessa época, e eu cheguei a tempo dessa época de pagar essa disciplina. Muito profunda, por sinal. E foi dentro de uma dessas aulas que o nosso professor de pneumatologia, Sim. ele dividiu para a turma alguns temas a ser abordados e ser apresentados em formas de seminário, né? Sim. E aí eu fui sorteado para um tema, o Espírito Santo em João. Eu achei isso incrível porque eu sou apaixonado por Bíblia, embora que precise ainda um pouco mais de empenho de minha parte, mas eu gosto muito dessa área bíblica, né? Então eu fiquei muito feliz. E principalmente quando eu vi que era em João, porque Sim. João me fascina muito. Caraca, legal. João é interessante, ele é o cara, né? Porque
Primeiro de tudo, porque João é o mais complicado dos evangelistas. Embora que eu não entendo nada, muitas vezes, de João. Olha, para entender João, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas a gente precisa estar com a espiritualidade em dias, né? Tem que Sim, estar sim, sim. com o coração pessoal em dias para compreender ele. Aquele negócio de, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. É bem poético, Ou então, assim, é um negócio profundo. por um pouco de tempo não me vereis, depois por um pouco de tempo me tornareis a ver. Eu disse, meu Deus, que loucura é essa? Inclusive tem um fato interessante. Eu tô só abrindo parênteses, né? Mas depois... Não, Vai dar certo, Não, a gente tá indo junto aqui. Depois eu dou um jeito de fechar esses parênteses. Tem um amigo, um paroquiano, que disse que na paróquia dele, quando é o Evangelho de João, o padre diz na homilia: meus irmãos, agora nós vamos fazer um breve momento de silêncio. Pra poder abaixar, né, a poeira O que o Espírito Santo quer guardar. dizer conosco? Claro, nas missas semanais, né? Sim. Que é necessário também esse momento. Para dizer que muitas vezes precisa de um pouco mais de atenção para entender João, né? Um pouco complicado. Então foi isso na área de João. O Espírito Santo na área de João. Mas por que é diferente o Espírito Santo e João? No próximo episódio. Então, obrigado, inscrevam, citando, tá? Mas aí, primeiro de tudo, porque João não entra naquele grupo dos sinóticos, né? Que é Mateus, Lucas e... Marcos. e Marcos. Mateus, Lucas e Marcos. Esse grupo desses três. Sinóticos. O próprio nome já diz, né? Que dá pra ver sobre o mesmo olhar. Eu consigo ver os três com uma mesma visão. Mesma ótica. Sinótico, inclusive, o nome. Mas é importante falar, porque tem muita gente que às vezes Justamente. passa batido. Sinótico, você não faz ideia do que é. Sinótico, o próprio nome já vem. Lembra ótica, lembra Sim. relacionado à visão. Tá vendo? Não pode a cultura. Não pode a informação. Não pode a informação. É água, Depois tem que dar um tudo. certificado pra você. Exato, né? Curso de extensão. Então, quem comentar, cadê meu certificado? A gente vai preparar o certificado Não Pode e vai enviar pra casa. Mas é interessante. Primeiro de tudo, João não entra nesse grupo, né? João, ele tem uma escrita própria, um jeito próprio de escrever o seu texto. Enquanto Mateus e Lucas tira a maioria dos seus... A sua fonte base é o Evangelho de Marcos, né? Sim. Que é o mais antigo. O Evangelho de Marcos é o mais antigo. Mateus e Lucas pegam um pouquinho não, a metade do seu evangelho é de Marcos, né? A fonte principal deles é Marcos. E depois alguma outra fonte. Mas João é mais ousado. Embora João seja o mais novo, ele é o último a ser escrito, segundo os pesquisadores. Ele não pega diretamente desses evangelistas, de escrito já pronto. Não, vou escrever aqui Daquilo que ele próprio abstraiu, né? Que pode ter como fonte, não sei, a própria comunidade, né? Que ele vivenciava, que o autor vivenciava, né? A própria comunidade. Então, ele tem um jeito próprio de escrita. E quando eu fui ver, se não estou enganado, o trabalho era dentro de João, no capítulo 16, que é aquela parte que compõe ali o discurso de despedida de Jesus. Sim, a partir do capítulo 13, né? Que ele começa tecer todo aquele discurso, se despedindo dos seus discípulos e dando as últimas orientações. Caraca, né? é incrível. Ali após o lava-pés. E aí eu fui pesquisar sobre isso e eu fiquei fascinado porque João, ele se refere de uma forma ao Espírito Santo que nenhum dos outros evangelistas se refere. Que é chamando o Espírito Santo de Paráclito. Nós não encontramos nenhum texto, nem do Novo, nem do Antigo Testamento, a não ser nos escritos de João. Sim. Na sua carta e no Evangelho. Somente ele usa curioso, esse termo, ainda não tinha. Paráclito. Que é um termo como se fosse fora da Bíblia, né? Sim. Então, minha curiosidade nesse sentido foi por que ele usa esse termo? O que quer dizer o termo Paráclito? Vamos... Vai chegar lá. Vai No chegar lá próximo agora. episódio, então. No Assim, próximo. Vou tomar mais Se uma. não sou não, pesquisa. mas é muito curioso mesmo. Mas então, Sim. porque João ele segue um percurso falando sobre o Espírito Santo, seguindo Mateus, seguindo Lucas. Mas aí quando ele chega em um determinado momento, ele vai para um outro lado. É como se ele tivesse a pneumatologia joanina, ou seja, o Espírito Santo em João, né? Pneumatologia joanina, o Espírito Santo em João. É como se ele estivesse subindo uma escada. E ele chegasse a um patamar que é elevadíssimo, né? Parece não é dele, né? Sim.
ele segue chamando o Espírito Santo no termo grego de pneuma, né? Sim. Pneuma, por isso o nome, pneumatologia, Espírito Santo, sopro, todo aquele significado. Mas em um determinado momento ele sente uma necessidade, ou melhor, ele usa um termo que se refere ao Espírito Santo, eu diria até enquanto pessoa. Não é somente um sopro, o Espírito Santo é pessoa. Por isso ele usa o termo paráclito. Eu não deveria nem ter respondido, porque agora eu poderia encerrar o podcast aqui. Então, esse é o trabalho de conclusão do Exato. Edmundo. Cara, mas eu ia puxar essa linha exatamente nessa nada. Porque assim, enquanto tu tava falando aí, eu tava pensando aqui, caramba, por que será que é tão mais complexo? Eu posso dizer até racionalmente falando, a gente entender o Espírito Santo como pessoa. O que eu imagino com as fontes, vozes da minha cabeça. É que, antes disso, as primeiras referências que se tinha ali era ligando o Espírito Santo a alguma expressão material que era diferente de uma pessoa. Era o sopro, era o fogo, era a própria pomba, né, que descia e tal. Então era sempre uma expressão física ali que não era necessariamente uma figura humana. Sim. Como é que João aí, ele tem essa percepção diferente nessa linha de... Não, aqui é o Paráclito, aqui é de fato é um indivíduo que vem para fazer essa... Pois Vocês entenderam, né? Escolado. Vocês entenderam, né? Mas é isso, inclusive eu não saberia responder porque essa é a grande questão do que eu tô pesquisando. E eu acho que legal. eu acho que eu não vou assim conseguir. Eu tenho ciência disso que eu não vou conseguir assim responder com precisão o porquê. Mas a gente pode entender isso. O próprio autor ele lança os questionamentos, mas ele mesmo responde, né? Sim. E quando não responde é porque é para nós refletirmos aqui dentro sobre o que isso quer dizer. Sim. É como se ele jogasse para você. Você reflita, né? O interlocutor, o que está ouvindo. Mas então, João, ele começa falando sobre o Espírito Santo lá nos primeiros capítulos, ali no contexto do batismo de Jesus. Sim. Na verdade, no testemunho de João Batista, que diz, veio o Espírito Santo descer sobre Jesus, sobre ele como pomba, né? Inclusive, tem isso é muito curioso de conceber, assim. Mas é interessante, inclusive sobre essa questão, como pomba, né? Porque algumas pessoas levaram isso tanto ao pé da letra que, inclusive nas devoções, corre o risco de achar que toda pomba que vê por aí, um monumento... É um sinal, assim. Coisa assim, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é pomba, é como pomba. Sim. Uma representação, né? O autor, ele é bem claro. Como pomba, desceu como pomba, e não que o Espírito Santo é uma pomba, né? Por quê? Porque, agora imagine aí, você, um autor, um evangelista, tendo essa missão de traduzir, escrever no papel coisas do céu, do alto, né? De traduzir em linguagem humana aquilo que é divino. É complicado. Então eu tenho que usar esses termos, eu tenho que usar essas comparações para poder as pessoas, quem está me ouvindo, a quem a carta está direcionada, poder entender. Então ele coloca como pomba. Então tem todo um significado aí que só isso daria um podcast, né? Não é o caso, né? Mas é curioso, porque quando a gente olha pro todo, né? Tipo, Pai, Filho, Espírito Santo, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Mas quando a gente passa para essa necessidade mesmo de ter um entendimento do lugar de cada um, ao mesmo tempo sendo a mesma coisa, né? Como é que a gente pode entender isso, né? Isso de reconhecer quando a gente precisa buscar quem, aonde, quando consegue... Tu e São Tomás de Aquino fizeram essa pergunta. Não, mas assim, de realmente reconhecer, porque a gente precisa reconhecer que é uma pessoa, né? Mas parte do pressuposto também que a gente tem que entender que tem o lugar dele, né? E o momento dele. Pede como um todo ou não? Para determinados momentos é importante entender assim, outros assim, outros assim, né? Ou a gente vai só querer enxugar gelo? Olha, é complicado. Inclusive, eu tenho que falar isso porque
Sim. João, ele não diz assim, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não diz isso, né? Isso é aquilo que os teólogos, quem está pesquisando, supõe, né? Que é como se ele dissesse isso. E talvez tenha uma boa razão para afirmar isso. A doutrina mesmo, o Espírito Santo enquanto pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa sobre a Trindade, isso vem posteriormente com os padres da igreja, né? Já num tempo bem mais avançado, é posterior, né? Então, assim, literalmente, em João não tem como eu afirmar que o Espírito Santo é pessoa. Mas, posteriormente, a igreja em sua sabedoria, porque é obra do Espírito Santo também, sim, a gente pode, inclusive, fundamentar isso em João. Por que ele usa o termo paráclito? Isso é uma boa resposta para dizer que ele é uma pessoa. Sim. Mas então, o que eu estava falando era... Já me perdi aqui. Mas dizendo que a primeira vez que ele usa, se refere ao Espírito Santo, é no contexto do batismo, né? Sim. E ele usa o termo pneuma. É pneuma, lá não é paráclito ainda. Se a gente for olhar a Bíblia mesmo, a escrita original, que é em grego, né? Lá tem um termo pneuma, não paráclito. Pneuma, a mesma expressão utilizada, a mesma palavra utilizada por Lucas, por Mateus e por Marcos. Eles usam também pneuma. E se refere também a lá o Antigo Testamento, porque pneuma é a tradução de ruar. Isso aí também Olha, talvez sabia disso, não sabia. seja conhecido por nós, porque ruar, abrasileirado, né, o nome portuguesado, ruar, significa justamente isso traduzido para o grego, pneu, né? No hebraico, ruar, em grego, pneuma, e talvez não, em português, espírito, né? E João ainda bota essa... complica a coisa. Vai colocando aí Mas é interessante, porque ele segue essa mesma linha no início. Isso eu tô falando no início do seu texto, né? Acabou de atualizar o meme do estratégia. Estratégia, Do exatamente. grego, pneuma, do... Eu espero que eu não esteja errado, senão meu professor... Padre Fabrício, por favor. Misericórdia, Padre Fabrício, misericórdia. Não é fácil a minha, não. Estamos colocando seu aluno na teste Ele que aqui. passou essa disciplina. Mal já. sabia que o próprio Padre Fabrício mandou as perguntas. Meu Deus do céu. Mas então, ele segue isso lá do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, podemos dizer que o Espírito Santo é esse sopro, é a força divina, né? Sim. A gente vê isso muito forte na ação dos profetas, né? Os profetas que agem, que profetizam pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que sopra sobre eles, então eles fazem todo aquele movimento de anunciar, de exortar, né? Que a profecia naquela época era isso, uma exortação, um alerta também para o povo, para caminhar nos rumos, nos trilhos de Deus. Ele segue isso, no primeiro momento, colocando isso, o Espírito Santo enquanto esse sopro. Só que tem um elementozinho bem interessante em João, que ele diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus e permanece. Isso é incrível, porque os teólogos dizem isso, permanecer, ficou, ele não vem, sopra em Jesus e volta. Como ele faz, de certo modo, como está narrado no Antigo Testamento. Soprou para uma ação, né? Em Jesus não, ele desce sobre Jesus no batismo e permanece. O que significa que Jesus tem plena posse do Espírito Santo. Ele tem plena posse. Ele permanece, ele tem posse sobre o Espírito. Por isso que ele pode batizar com o Espírito, né? Não só com água. Eu batizo com água e com o Espírito. João Batista que diz, eu batizo só com água, mas virá aquele que batizará com a água e com o fogo do Espírito. Por que João Batista não batiza com o Espírito? Porque ele não tem posse do Espírito, né? A quem o Espírito desceu e permaneceu foi somente sobre a pessoa de Jesus. Somente sobre ele. É por isso que bugou a cabeça do povo de Santo Agostinho. Coitado. Mas, coitado nada, o cara tá no lugar. Coitado é a gente aqui que tá na peleja de entender. Mas isso é incrível, né? E logo no contexto do batismo, né? Que tá acontecendo tudo ali. Mas aí, em um determinado momento, a partir do capítulo 13 de João, ele deixa esse termo, pneuma, e utiliza esse termo paráclito. Justamente por essa necessidade de dizer que o Espírito Santo é como se ele saísse dessa força abstrata, né? Sim. Porque o termo pneuma é um termo grego feminino, pneuma, feminino.
o que é traduzido do ruá, como eu já falei, que é neutro, né? O ruá é neutro, aí vai pro feminino. E João utiliza um termo masculino, paráclito. Isso já diz muito porque é como se ele saísse dessa força abstrata, né? Dessa coisa, vamos dizer assim, invisível demais, e traduzisse para dizer, não, o Espírito Santo é pessoa, ele é real. É alguém que está aqui do nosso lado. Por isso que ele usa o termo paráclito. E a primeira vez que ele usa esse termo, ele diz assim, é o próprio Jesus que fala, né? Ele diz assim, eis que o Pai vos mandará um outro paráclito. Não saberei dizer aqui a citação. Quem tá em casa pergunta, daí eu pergunto o chat GPT, que ele é rápido nessas coisas. Eu vos mandarei um outro paráclito. Quando ele diz um outro paráclito, significa que já existe um paráclito, um outro, né? Então, quem é esse paráclito? É ele próprio. E a gente entende isso quando vê a tradução dessa palavra paráclito. Embora algumas traduções bíblicas, as que estão... Que traduziram diretamente da fonte grega, né? Do original grego, preservaram essa palavra paráclito, como é o caso da Bíblia de Jerusalém, ela coloca mesmo paráclito. Mas, se não me engano, no lecionário, que é lido no domingo, na missa, eu acho que não acho é... que é mensageiro. Consolador, não? Consolador. Isso, Consolador. que foi traduzido. Mas algumas bíblias que se aproximam do original, que traduzem, né, do original, Advogado. Elas deixaram esse termo. Isso é interessante, porque é um termo que por si ele já diz muito. Eu não posso dizer que ele é só consolador, porque além de consolador, aí tem outras traduções. Sim. Ele é advogado. Não sou advogado. Ele é um ajudador. Sim. E João utiliza esse termo, é como se fosse realmente um advogado, aquele que está do lado, aquele que me defende, aquele que faz as minhas vezes, aquele que vem tomar de conta. Eu vou entrar aqui como o São João 23 nos ensina. Eu só vou ser um instrumento, né? Mas a ação é dele, é ele que vai fazer. Então, João sente uma necessidade de usar um termo que realmente diga sobre isso. Que traduza que o Espírito Santo, como já estamos dizendo, é uma pessoa. Ele está aqui do nosso lado. Caraca, que legal, cara. Que incrível. Sabe o que eu acho interessante? É porque, assim, embora... eu não sei se a gente pode dizer a principal fonte, mas embora, tipo assim, uma fonte unânime, assim, para os estudos sobre a fé, seja a própria Bíblia, para você ter ali a informação plena que as escrituras dizem, você tem que ir atrás de outros escritos que vão ajudar a entender a natureza daquilo que está escrito, né? Tipo assim, os contextos de você realmente formar o conceito direitinho daquilo que o escritor, o autor queria passar ali com aquele tipo de escrito, aquele tipo de figura de linguagem, tal. Antes de fazer aqui a pergunta, além da Bíblia, por onde mais, assim, que tem sido, assim, as fontes que tu... Caraca, eu acho que por aqui eu vou encontrar alguma coisa interessante. Aqui talvez é mais subjetivo, talvez não seja tão acadêmico, mas aqui já é uma linha mais acadêmica que eu posso explorar. Onde é que tem sido as suas fontes, assim, pra ir te embasar, assim? Olha... Pra quem sabe utilizar desses meios, ele tem uma serventia muito grande, né? Sim. Por exemplo, antes de vir pra cá, eu esqueci de uma citação. Eu posso citar essa citação, mas eu não sei. Então, o meu tempo tava corrido pra mim procurar na Bíblia. Eu coloco lá. Tem até o nome, né, do chat GPT. Fulano de tal, onde é que tá na Bíblia que fala sobre isso e isso? Ela disse, olha, você está falando sobre isso daqui. Aí ela já me dá a citação, aí eu vou. Isso. Mais ou menos catequizada. É isso. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu fui pesquisar alguma coisa sobre o Papa Francisco. Não sei o que era. Era assim, um dado assim que
fácil, né? Eu perguntei o chat GPT para ver o que ele ia dizer. Ele respondeu e ainda fez um comentário interessante. Ele colocou assim: é muito interessante, não é? Isso que o Papa Francisco está fazendo de tornar a igreja mais aberta. Do nada, assim, tipo, Vai jogando ali, meu Deus. Daí os caras de não perguntei sua opinião. Olha, o chat GPT tá muito mais católico do que muita gente, né? Tá muito mais eclesial do que muita gente. Mas isso é interessante. Mas então, o que eu tava falando? Sobre as Sobre fontes, as né? fontes. Sobre as fontes. Eu tenho esses bugs. Mas, além da própria Bíblia, como você falou, tem os comentadores, né? Que, como eu falei, são poucos, né? Tem poucos, mas graças a Deus tem uma galera aí mais nova, né? Que tá pesquisando muito, graças a Deus, sobre esse tema. Então dá pra gente se basear bastante, né? Sobre Legal. isso. Eu não sei, eu vejo muito, embora que não há nenhuma relação de escrita entre João e o Atos dos Apóstolos. Eu vejo muito assim a tradução deste termo paráclito de forma vivencial na vida dos discípulos no Atos dos Apóstolos. Porque quando João coloca o Espírito Santo enquanto advogado, enquanto aquele que verdadeiramente não está só nas alturas, mas ele desce, ele está aqui, é real, está do lado dos discípulos, que é o próprio Jesus que diz isso: eu vos mandarei, né, o Pai mandará um novo paráclito para estar com vocês, que vai ajudar vocês, que vai, inclusive, ajudá-los a dar testemunho. Talvez essa seja a principal função, entre aspas, do Espírito Santo em nossa vida, é dar testemunho de Cristo. Justamente para significar que o Senhor, ele está ali no contexto de despedida, certo? Depois do capítulo 13. Ele já fala, vai morrer, né? Vai ressuscitar, subirá ao Pai. Mas a missão dele não vai acabar. Não vai encerrar ali com a sua ascensão ao céu. Vai dar continuidade. Quem dá essa continuidade? Quem vai dar continuidade é um novo paráclito, que é o Espírito Santo. Ele dá continuidade à missão de Jesus. Não uma nova, mas à missão de Jesus. É ele que agora vai estar do lado dos discípulos. Jesus, enquanto pessoa físico, ele sobe para o Pai, né? Mas o Espírito Santo vai permanecer. E a gente vê muito isso ali nos primeiros capítulos do Atos dos Apóstolos. O próprio apóstolo, ele diz: nós e o Espírito Santo somos testemunhas disso. Sim. Isso para mim é incrível, porque nós e o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo significa que o Espírito Santo tá ali, né? Do lado ali, junto com eles, né? Tá trabalhando na evangelização, anunciando a boa nova. Nós e o Espírito Santo. Traz para si como pessoa. Nós e o Espírito Santo, isso é incrível. É incrível mesmo. É igual no atletismo, a corrida com bastão. Né? Como? Não é uma pomba. Como? Né? A corrida com bastão. Eu lembrei de uma conversa que a gente teve com o tio Michael, que eu digo que é, pra todo mundo, que é tipo, é o meu catequista. Fica assim, Padre Paulo Ricardo e tio Michael. Exato, Padre Paulo Ricardo e tio Michael. É ali. Não que, tipo assim, queria ser mais formado, tio Michael. Eu ainda sou meio orelha seca, mas vou continuar estudando. Mas numa oportunidade que a gente teve, ele conversava sobre isso, né? Sobre essa expressão nós e o Espírito Santo para elucidar, para esclarecer, assim, que de fato é alguém que a gente conta ativamente. E não só de uma maneira metafórica, mas... E ele dava um exemplo que eu achei assim, caramba, isso é um dado concreto que não dá para ignorar. Ele dava o exemplo de, por exemplo, quando tinha alguma reunião... Dava o exemplo, por exemplo, maravilhoso. Mas quando tem alguma reunião eclesial muito importante, assim... Eu não sei exatamente se na eleição do Papa assim funciona, mas, no geral, as pessoas se reúnem, rezam e dão ali as suas opiniões movimentadas pela natureza humana propriamente dita, né? Vontade, inteligência e tal, tudo aquilo ali que a gente coloca como faculdade, enfim, pronta. Só que quando as coisas divergem, aí eles entendem que, não, então a gente precisa rezar mais para que o nosso entendimento seja pleno e uno, atestado pelo próprio Espírito. É o próprio Espírito quem vai
guiar o pensamento para a vontade da igreja para aquele momento. Então, quando ele usou disso, né, e aí ele usava o exemplo que era por isso que algumas coisas eram muito lentas, porque as pessoas não tinham pressa de saber a vontade de Deus. Era importante para elas que a vontade de Deus fosse feita debaixo de uma hierarquia. Não é eu que imponho, mas aquilo que São João 23 dizia, né? A gente está aqui à disposição daquilo que Deus está fazendo. Então vamos aqui saber o que ele quer. E isso de uma maneira ativa e não de uma maneira passiva. Era eu pedindo e colocando ali o que era inspirado. Pedindo e fazendo aquilo que era inspirado. E à medida que eu vou partilhando isso com as pessoas que estão em concórdia, né, com o coração no mesmo lugar, assim se entendia que, caramba, então essa é a voz que guiou, assim... Eu identifiquei isso como um dado concreto, né, por assim dizer, eu levei isso para a vida, e assim tenho feito, né. Mas dentro da tua linha de pesquisa, Edmundo, a gente já tem tocado aqui nos pontos ao longo da conversa, pincelado algumas coisas sobre isso. Mas a gente falava aqui no começo que o entendimento da pessoa do Espírito Santo ainda é meio subjetivo. Então, algumas pessoas vão entender com uma emoção humana, né? Então, tipo, algo aconteceu comigo, eu estou sentindo que é o Espírito. Então, uma confusão com a emoção humana, uma confusão com a racionalidade humana, é sempre puxando para algo que está ligado à nossa natureza. De acordo com os estudos que tu tem até agora. E aí, tipo assim, daquilo que tu já tem, não precisa, né? São poucos, pouquíssimos. Já vale aí a provocação. Inclusive, ó, Padre Fábio. É Fábio? Fabrício. Não, o meu orientador é o Padre Clodomiro. Padre Clodomiro, aqui, ó. Tô puxando a orelha do seu aluno aqui. Ele vai... tá dando uma de sabido. Ele vai falar isso. Tá vomitando conteúdo. Pelo amor de Deus, não é isso não, viu? É uma forma da gente falar também que, de certo, a gente também estuda, né? Sim. Cara, sim, eu sim. acho... E a gente tava falando aqui, quando tu falou do espaço que a gente tá dando pro seminário. Cara, eu acho... Eu fiquei pensando depois... É legal até pra discussão acadêmica dentro do próprio seminário, né? Porque, tipo, a galera vai lá e... Caramba, tem isso, mas se a gente se aprofundasse nisso e tal... Uma discussão acadêmica empolga, cara. No fim das contas... Certamente vai ter muitos comentários empolga. Depois do povo lá. Eu acho Esses legal. são os melhores. Eu acho legal, cara. E aí, Edmundo, de acordo com isso que tu já tem de dado, daquilo que tu já tem se aprofundado e tal, como é que a gente pode... entender a pessoa do Espírito Santo de uma maneira um pouco mais... É claro que nunca vai ser concreto 100%, né? Mas como é que a gente pode amadurecer a relação com o Espírito Santo para ir colocando aquilo que o Giovanni colocava, né? Cada coisa no seu lugar. O que é emoção na emoção, o que é intelecto no intelecto, e aí o que é a ação do Espírito Santo, eu vou entendendo o que é isso. De acordo com o Espírito Santo não é só orar em língua, não. Inclusive, é um dos dons. E segundo São Paulo, não é o maior. Ele coloca oração em língua, a profecia como um dos do topo, né? Sim. É São Paulo que diz. Que inclusive tava tendo essa briga lá em... Acho que é na comunidade de Corinto, quando ele escreveu, se não me engano, a segunda carta aos Coríntios, que tava tendo uma briga porque o povo que orava em línguas tava se achando melhor do que os outros, né? Porque aí eu oro em línguas. Sim. E ele disse, não é o maior não. O maior é profecia, sabe por quê? O maior é a profecia, sabe por quê? Profecia não serve só pra você, serve para os outros. Porque isso eu achei incrível, que foi o meu professor de Cartas Paulinas que falou, né? Claro, tava lá no São Paulo, mas a gente acaba que deixa isso passar, né? Mas profecia naquele tempo, não. Profecia, verdadeiramente, não é adivinhar o futuro. O próprio São Paulo diz, tem que exortar, tem que anunciar e tem que edificar a pessoa. Sim. Isso é uma profecia, não é adivinhar o futuro da pessoa. Inclusive, é um grande risco, como você está falando, né? Sobre a questão dessa consciência do que, ou melhor, desse discernimento, o que é do Espírito Santo, o que não é. Com esse grande crescimento aí dessa linha mais neopentecostal, né? Sobre que está ascendendo de uma forma muito rápida.
tanto dentro da igreja como fora, né? Isso é um risco para nós também. Será que de fato é a ação do Espírito Santo? Sim. É a profecia que se é proclamada. É uma profecia? E depois é do Espírito Santo? É de qual espírito? É do santo? Ou é Vale de o outro, né? aprofundamento, né? Isso é muito arriscado. Eu dizer que tudo é do Espírito Santo. E ainda tem também o olhar de que muitas vezes o católico, o cristão, as pessoas tendem a ser muito preguiçosas e acomodadas Sim. em colocar a responsabilidade muitas vezes no Espírito Santo. Tipo, não, Deus quis, Espírito Santo que quis, né? E aí é por isso que às vezes o católico é visto como preguiçoso, que não faz coisa, como o Espírito Santo quis, né? E se limita em muitas coisas e às vezes joga a responsabilidade que não é dele, nele. Aquilo que os próprios apóstolos faziam. Nós e o Espírito Santo. Não foi só o Espírito, mas nós e o Espírito Santo, né? Tem a minha parcela. Mas é isso. Eu acredito que a primeira coisa é ter esse discernimento. Primeiro, a consciência de que o Espírito Santo está aqui do meu lado, que ele é real, ele é a pessoa, que faz parte do nosso credo, do cristão católico, que o Espírito Santo é a pessoa. Sim. E depois ter esse discernimento para saber o que é de fato do Espírito Santo e o que não é. Porque pode ocorrer um grande risco, porque não é novidade para ninguém. A gente dá aí um Google, pesquisa aí no YouTube, tá cheio de vídeos de pessoas entrando em um certo estado de êxtase, de transe, falando que é a ação do Espírito Santo. Até que ponto é realmente a ação do Espírito Santo? Sim. É ou não é, né? Isso é muito arriscado, porque, por exemplo, a oração em línguas. A oração em línguas, sim, a oração em línguas. A igrejas, o próprio São Paulo, né, fala sobre a oração em línguas. Sim. Que aquela oração é aquilo que eu não tenho mais um controle, é como se fosse um bebê que não consegue falar, mas ele balbuciona, né? Sim. Fala ali é uma coisa, né? Mas nem tudo a gente pode jogar pro Espírito, como você falou, né? Isso tem que ter esse risco. Porque senão, algumas cenas, alguns exemplos que a gente vê, tá mais para uma possessão. Eu não tô falando que é a possessão do mau espírito, mas é uma certa possessão em que a pessoa fica um certo transe, né? Sai de si. E fica aquela coisa e diz, é o Espírito Santo. Aí eu fico me perguntando, o Espírito Santo, ele não vem dar só né? Tipo assim, só demonstrar força. Mas ele tem uma ação, ele impulsiona alguma coisa. Como é que tá a vida dessa pessoa que tem esses contato forte com o Espírito Santo? Tá mudando, né? Tá gerando frutos? Porque senão, então tem alguma coisa errada. Como assim? Você teve um contato com o Espírito Santo. Não foi com qualquer pessoa, não. Foi com a pessoa do Espírito Santo. E sua vida não muda. Tudo bem, a gente não vai mudar da água pro vinho, nem, né, ficar em santo imaculado. Sim. Mas nem o desejo de buscar, de mudança de vida, não tem. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Tem algum perigo aí. Mas é justamente isso, de ter esse discernimento e ter essa consciência. Uma professora, eu estava assistindo um curso, né? É uma outra professora, que inclusive é daqui de Teresina, que para mim, eu posso falar o nome, né? Pode sim. Porque para mim, eu admiro muito, eu fiz quase todos os cursos dela que estão disponíveis no YouTube, quem quiser pesquisar. Inclusive tem um sobre o Espírito Santo. Olha, sério? Irmã Ilha Pinheiro, uma freira do Instituto Nova Jerusalém. Sim. E ela faz uma comparação muito interessante sobre essa consciência do Espírito Santo, que ela diz que é como um peixe que está dentro d'água. Para onde ele vai, tem água, né? Ele talvez não tenha consciência de que tem água ali ao seu redor, né? Mas para onde ele vai, tem água. Que nem um bebê também que está dentro do útero materno. Aonde que ele vai, tem ali o líquido, né? Da bolsa, né? Mas talvez ele não tenha tão essa consciência ainda de saber que ali é um líquido. Para onde nós vamos também o Espírito Santo está. Caraca, o que falta é justamente incrível. isso. O que falta é justamente isso, a consciência de que ele está, que ele é real. Não é essa coisa totalmente abstrata, essa emoção passageira. Não, o Espírito Santo é bem maior do que essa emoção passageira. Ele gera frutos, e como eu falei anteriormente, o principal fruto, a principal ação,
A principal missão do Espírito Santo em nossas vidas é fazer com que a cada dia nos tornemos testemunhas verdadeiras de Cristo. Foi isso que aconteceu nos apóstolos. E é isso que acontece depois do Pentecostes. E aqui eu falo... Não sei, se vocês teriam alguma pergunta, eu posso continuar. Não, pode falar. Vai, fala, depois eu vou comentar. Vai, pergunta. Amor, você lembra quando a gente tava conversando na cozinha uma vez? Eu não lembro qual foi a circunstância, mas a gente conversava sobre como é diferente a vida de quem vive segundo o que medita na palavra, no sentido de observar o mundo com a ótica cristã mesmo, com a ótica de fé, com a ótica a igreja que depositou para mim. E essa é a experiência que Deus me permite ter dentro de toda essa riqueza de fé, né? De você andar no mundo e ser uma experiência aleatória, assim, tipo, normal e tal, ou de você andar no mundo e ir observando as ações de Deus a todo momento, se comunicando, livrando de algo, promovendo algo, abrindo uma porta, fechando uma porta, inspirando uma coisa, repelindo outra. Ou seja, como é diferente a vida de quem anda atento aos movimentos de Deus na história, entendeu? Não é o Deus que parou a sua movimentação séculos atrás. É um Deus que continua investindo na minha santificação, ele continua investindo nessa minha busca por ele. E quando a minha vida ela tá inclinada a tentar prestar atenção nessas coisas, como é diferente. Como é diferente, né? E aí, por isso que eu disse, meu Deus, que comparação incrível. Sim. Porque é literalmente como se você tivesse, né, me colocando na posição do peixe. Para onde vai, tem água. Para onde a gente vai, a ação de Deus tá ali com a gente. De maneira que o peixe ele não precisa lembrar que tem água. Não, eu vou andar aqui tem água. Não, ele não precisa estar lembrando porque a água já tá lá. E na nossa vida do mesmo jeito. Meu Deus, olha só, eu mexi meu braço. Olha só. Claro que... calma. Tu entendeu o que eu quis dizer. Mas... tu entendeu? Mas o quanto que é diferente quando a gente passa a olhar o mundo e a estar no mundo por essa perspectiva de que eu estou e quero estar constantemente na presença de Deus e quero arrumar a minha vida para viver nisso, né? Que é essa questão dessa mudança promovida pelo Espírito. Cara, isso é surreal. E isso é interessante porque se a gente tivesse realmente o que deveria ser, né? Nós tivéssemos quem tem, certamente, essa compreensão de que o Espírito Santo está aqui, essa consciência de que ele está aqui, como o peixe, como você mencionou, como o peixe que tem consciência, tem água aqui, né? Sim. A criança tem líquido aqui. Se nós tivéssemos também esta consciência de que o Espírito Santo está aqui do meu lado, a cada instante da minha vida, talvez a gente nem precisaria fazer, por exemplo, orações de invocação ao Espírito Santo. Pode ser isso algo polêmico, né? Falando isso daqui. Derrubando agora. Bom, agora descobrimos que ele vai reprovar. Brincadeira, mas isso é verdade, porque se eu tivesse essa consciência de que o Espírito Santo está aqui, eu não precisaria estar chamando, invocando. Será que ele só vem porque eu invoquei? Se eu não invocar, ele não vai. Não é bem assim, né? Se ele já tá. Ele já está. O que São João está dizendo, ele é paráclito, ele tá do teu lado. Ele não é somente, assim, alguma coisa que está lá distante, né? Sobrenatural demais, não. Ele está aí. Foi o próprio Deus que nos enviou este Espírito, o Paráclito, para ficar do nosso lado. Então, talvez... É tão tal que essas orações de invocação ao Espírito Santo, de súplica ao Espírito Santo, ela serve para nós. Sim. É para nós. É nós que... para poder ajudar a igreja em sua sabedoria, né? Que nos ensina essas orações, porque serve para nós... para termos essa consciência de que o Espírito Santo está aqui, né? Então a gente vai e pede para ele ficar. Mas na verdade ele já está. Ele já está aqui do nosso lado. Lembrando do peixe que para onde vai tem água. A oração do Espírito Santo, né? Não assim, não que você tenha colocado errado, né? Mas de que a gente precisa ter um novo olhar, né? Não de um olhar de uma oração de invocação, mas de reconhecimento, né? Justo. Do estado de que ele está presente, e que a oração é mais para
Consciência, ter consciência. De retomar essa consciência da presença dele, né? Assim como o peixe, né? Como se fosse pro peixe o start de que, beleza, água, tem, né? Exato. Mas nesse sentido. Até aquele fazer que apreciemos retamente Exato. todas as coisas, né? Segundo o mesmo espírito. É tipo, é essa. Sim, sim. Então é nesse sentido, serve para nós, né? As Sim, orações sim. de invocações. E é necessário que rezamos sempre, né? Inclusive fizemos isso, né? Antes desse podcast, de suplicar que o Espírito Santo esteja conosco, né? Que permaneça Sim. conosco. Retomando, a gente deveria todos os dias, pela manhãzinha, atualizar um status. Tudo bem que o Espírito Santo não vai visualizar status, mas ele visualiza o nosso coração. Então atualize dentro do coração de vocês. Isso. Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Porque é o autor. Inclusive, do nosso céu e do deixa aqui a jogada para todo mundo que tá acompanhando, né? Pelo menos a partir de hoje, se permita fazer isso, né? Vamos bugar o povo do Instagram? Sim, Todos os e dias quando marquem. acordar, vamos postar uma imagem de algo do seu dia e colocar. E aí, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Boa, Me boa. comprometo a todos os dias ter gostei. essa atitude de E marca colocar. aqui o podcast. E marcar A partir o do Não Pode. lançamento do episódio vai sair essa campanha. Vai colocar, né? E aí, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Marcar o Dom Pode. Nós vamos subir esse costume, né? De todas as pessoas, pelo menos os que acompanham o Dom Pode, por favor, né? Vamos incomodar as pessoas com... Sim, mas e aí? O que é isso? As pessoas vão buscar e vão... Né? É isso. E aí, já caminhando pros finalmente aqui, Edmundo. Sim. Eu imagino que nessa busca pelo conhecimento, aperfeiçoando aí lá o teu TCC, em algum momento dessa pesquisa, né, nesses encontros aí com o Espírito Santo, teve algum momento que teve alguma experiência, né, particular, específica com o próprio Espírito Santo, né? Teve esse momento que, até mesmo para dar essa certeza de, poxa, é ele, né? E obrigado por ter escolhido esse tema, obrigado por me permitir buscar mais e me aperfeiçoar um pouquinho mais, né, nessa temática, né? Teve esse momento? Olha, a própria pesquisa em si, né? O próprio tema em si, o sorteio, o bendito sorteio lá do meu professor. Tudo, eu acredito isso, né? Que seja direcionamento. Não somente para mim, mas os meus irmãos que também estão trabalhando. É também fruto da ação do Espírito sobre cada tema que eles estão discernindo ou que já discerniram sobre o que vão trabalhar, né? Eu vejo muito isso. E ao longo dessa pesquisa eu percebo muito essa ação do Espírito, né? De direcionando desde o tema, desde das moções que vão surgindo, porque muita coisa, ou talvez, não sei, 80% eu vou pesquisar, porque não é uma tese, né? Sim. Não é meu, é dos que os outros já falaram, né? Uhum. Mas tem algumas coisinhas que vão surgindo que isso talvez a gente não encontra assim escrito em algum outro local. Sim. Mas vem de dentro de nós. Não que a gente seja autor, mas eu acredito ser a ação do Espírito Santo. Eu acredito que o nosso conhecimento, tudo aquilo que o padre, né, ou isso, vai falar para as pessoas, vai ensinar para as pessoas, aquilo que ele tem a contribuir, vai nascer muito mais na capela do que nas aulas da faculdade. Talvez os grandes enriquecimentos que as pessoas vão abstrair, que vão tomar para si, né, nem tanto assim o que disse fulano de tal, o que disse o filósofo tal, o que disse o teólogo tal. É aquilo que você pegou do teólogo, que você leu na Bíblia, você vai rezar, e é sim uma ação do Espírito Santo que vai surgir dentro de você. É depois de ter ruminado, né? Uma reflexão sua. É isso que ajuda. Um exemplo muito interessante, eu fazendo pastoral aqui em Teresina, aquela pastoral porta a porta, que a gente chama de pastoral paulinos no seminário, né? Sim. E corre esse risco, né? Inclusive, talvez eu esteja correndo esse risco de estar falando esse monte de coisa, dar ideia de que eu... meu Deus, não tá sabendo de nada, né? E aí, todo naquele fogo, aquela vontade de poder ensinar as pessoas, né? Aquela vontade de orientar, olha, eu descobri isso e tudo mais. E aí eu cheguei na casa de uma senhorazinha, né? E aí tem todo aquele rito de conversar com a pessoa e depois fazer um momento ali com a palavra de Deus. E eu li o Evangelho de Lucas, né? Não lembro bem qual era a passagem. Eu falei... Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, não sei o que, aí eu terminei, né, o Evangelho. Aí depois, terminei o Evangelho, proclamei, fui falar toda aquela coisa, né, que eu sabia, né. E aí a senhora, olha, muito interessante, você me ajudou muito. Mas sabe o que? Uma coisa que ficou muito, assim, daquilo que você falou, que me tocou bastante, que até me emocionou, e de fato ela ficou emocionada.
E aí eu disse, o que foi? Eu achei que seria alguma coisa da minha breve homilia, né? Sim. E assim, foi a palavra Lucas. E eu, Lucas? Como assim, Lucas? É só o nome, assim, ó. Aí eu disse, como assim, Lucas? Eu fiquei sem entender. Ela disse, você não falou que era aí não sei o que do Lucas? Aí eu disse, programação do Evangelho segundo Lucas. Eu disse, poxa, eu falei quase 30 minutos. Ela ficou com essa palavra. Mas justamente isso. Tudo aquilo que eu sabia não serviu de muita coisa. Sim. Mas essa palavra ficou para ela, por quê? Porque recentemente ela tinha perdido, acho que era um neto, chamado de Lucas. E aí, a partir disso, ela foi partilhando o que ela estava passando, né? Sim. A situação dela. E ela se sentiu muito confortada, porque eu li um evangelho, que o autor era Lucas, e ela lembrou do neto dela. Isso fez com que ela partilhasse a sua vida, né? Colocasse aquilo para fora, e a gente rezasse lá em cima disso. Tudo isso para dizer que talvez não é tanto aquilo que eu estou aprendendo na faculdade, não, que vai ensinar as pessoas. Mas é aquilo que a gente abstrai na capela, rezando, né? E isso é, sim, obra do Espírito Santo. Eu vejo muito isso. Se ele é amigo do Lucas. Exato, ó. Rapaz, são tudo amigos ali, ó. Lucas, João, os caras estão tudo junto. Tudo parceiro. Mas é isso. Caraca, temos, hein? Deixa eu ver esse jogo. Aí vai. Rapaz, isso que... Olha, eu apoio aí a gente trazer... Sabe o que eu descobri assistindo Inteligência Limitada? Porque a gente também assiste as coisas do mundo pra ver o que tem possibilidade lá. Mas eu descobri que o podcast, em algum... Aí eu não sei quais são os trâmites. Mas que serve como referência de publicação de coisa acadêmica. Então, por exemplo, se o... Entendeu? É como assim? Que pra acrescentar lá no currículo Lattes, né? Você tem que ter as publicações e tal. E você pode colocar uma entrevista como né, base, material ali de publicação. Então, ó, seminaristas, professores, professores que queiram aí, ó, Dom Pode o espaço acadêmico aberto. Olha só, tá vendo? Olha só, acho que vale a pena. Aí. E aproveitando, né, que falou do espaço acadêmico e de que é um espaço de conhecimento, né? Desculpa se a gente não ajuda muito no conhecimento, né? Falo por mim especialmente, se às vezes eu não faço as perguntas que vocês queriam fazer, deixem as perguntas nos comentários. Deixem nos comentários, né? Verdade. Aqui é só uma porta, deixa aqui que a gente vai jogar lá pro seminário, para os seminaristas, né? E até pra gente ter, né, material para trazer para vocês conhecimento, o que vocês esperam dos seminaristas, qual a luz, qual o conhecimento que vocês querem por aqui. A gente joga para eles lá, ver o que traz aí para jogo, né? Boa, pra a gente pode abrir uma caixinha e mandar lá pro seminário, aí trabalha pra vocês que pediram aí, vocês se viram. Mas aí a gente abre a caixinha no Instagram, aí quando o povo mandar, a gente manda lá pra eles responderem. Exato, vamos levantar isso aí. A galera fera, olha, o humilde falando, ele é humildoso, né? E é isso. Edmundo, cara. Muitíssimo obrigado, foi uma alegria. Valeu demais. A gente que agradece, né? Reforço o que eu digo, todas as vezes que tem pisado um seminarista aqui, no dia que vier um ruim, eu digo mesmo. Mas todos os que pisaram aqui até agora, e você só reforça o meu discurso. Obrigado por vocês fazerem parte da nossa aí, daquilo que a gente espera, né? Do que a gente vai receber de vocês. Muito obrigado. Tenho certeza que a gente fica muito feliz com cada gota de suor, cada lágrima derramada lá dentro, né? A gente está feliz porque a gente sabe que o propósito é muito grande e que a gente vai receber muitas graças aí através da missão de vocês. É só uma palavra de agradecimento, porque essa abertura de vocês também, e ver o trabalho de vocês, de jovens, né, estando nessa missão, nos dá esperança, porque lá dentro do seminário, às vezes a gente corre o risco de ouvir muitas notícias, de ver muitos maus testemunhos, entre aspas, e isso, de ficar pensando, meu Deus, que igreja que eu vou encontrar quando eu sair daqui? Pelo menos era essa a minha preocupação. Isso pode nos tirar essa virtude tão bonita que é a virtude da esperança, né? Sim. De se esquecer que, sim, é difícil, o mar é turbulento, mas tem bons testemunhos, graças a Deus. E ver a missão de vocês, jovens, né? Estarem dispostos a exercer esse trabalho tão bonito. Olha, isso nos impulsiona e alimenta também a nossa esperança de que a gente vai encontrar
graças a Deus, muitas pessoas que têm essa consciência que o Espírito Santo, o Paráclito, está do seu lado, está do lado. E é isso que eu desejo para vocês, que verdadeiramente Amém. o Espírito Santo esteja aqui como o principal condutor, né? Como aquele que conduz todo o trabalho de vocês. A pomba. Não, tem não. Água, Como? Como? água, fogo. É a mesma coisa como fogo, né? Exato. Não é fogo, assim, mas é como fogo. Exato. Muito bom, Cara, muito bom. que bom. Que bom. Temos! Meu povo, comenta, se inscreve no canal, compartilha, né? Manda no grupo da família aí. Diz, fala, olha o seminarista bem novinho. Bota, faz aí o teu marketing. Faz teu nome. Né? E é isso. Um cheiro no coração de todos vocês. Rezem por nós, rezem pelos seminaristas, rezem pelo Edmundo. Especialmente, bota o nome dele aí nas suas orações hoje, amanhã e depois. E não esquece de colocar nas suas redes sociais. E aí, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Muito bem. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Contamos com as suas orações e tchau.